A Suécia é um oásis verdejante, um reino de silêncio, onde vastas florestas, lagos tranquilos e tundras abertas representam o espírito selvagem da Escandinávia. 6 semanas, 8.000 quilômetros e uma sensação de calma profunda. Essa é a nossa viagem de carro pela Suécia. Nossa jornada pela Suécia começou ao desembarcar do ferry em Trelleborg. De lá, era um pulo até Smygehuk. Esse cabo, onde os juncos balançam com a brisa do Mar Báltico, marca o ponto mais ao sul do país. Cientes das longas distâncias que nos esperavam, logo pegamos a estrada. De forma geral, o fértil sul da Suécia é dominado por terras agrícolas. Ainda assim, há lugares de encanto natural. O litoral acidentado é um dos favoritos, pois atrai todos que querem encher os pulmões com o ar puro do mar. No entanto, é nas florestas que se pode realmente sentir o pulsar da Suécia. Mais de 2/3 do país são cobertos por árvores, o que faz da Suécia uma das nações mais florestadas do planeta. Dito isso, desde os anos 50, 60% das florestas suecas foram convertidas em plantações monótonas de madeira. Hoje, a maioria das áreas florestais é formada por pinheiros e abetos, o que gerou críticas justificadas. No sul, as florestas primitivas praticamente desapareceram, mas diversos parques nacionais protegem áreas de mata nativa. Essas florestas estão intocadas há pelo menos 100 anos, permitindo que a natureza se regenere lentamente. Estamos a caminho de fazer um skogsbad, que é uma palavra sueca para banho de floresta. Pode parecer um pouco esotérico à primeira vista, mas basicamente significa passar tempo na natureza. A ideia não é fazer nada em especial, e sim deixar-se envolver pelos sons, cheiros e imagens da floresta. Como a Suécia tem extensões enormes de florestas lindas, há inúmeras oportunidades para esse mergulho entre as árvores. O local escolhido para o nosso primeiro banho de floresta foi o Parque Nacional Tresikland, uma natureza intocada de bosques, lagos e pântanos. Toda essa reflexão sobre banhos despertou outra ideia, e assim aconteceu nosso primeiro mergulho nu na Suécia. Um lugar muito mais popular para nadar é Vänern, o maior lago do país. Num dia ensolarado de verão, suas margens de areia são dos destinos preferidos das famílias. Continuando nossa viagem, deixamos o sul do país para trás. Embora o caráter florestal da paisagem não tenha mudado muito, todo o resto ficou um pouco mais selvagem. O mais notável foi a redução das áreas agrícolas. Em vez disso, lagos tranquilos e pântanos exuberantes passaram a dominar a paisagem. Mas a nossa parte preferida foram os acampamentos selvagens.
Frequentemente, a Suécia é romantizada como um refúgio rural e natural. E, francamente, ao balançar numa rede, ler um bom livro e ouvir o som das ondas, fica difícil discordar. No dia seguinte, iniciei uma trilha de 23 quilômetros no Parque Nacional Filefjället. Além de alguns vales baixos com floresta antiga, esse parque é caracterizado pelos fjäll. Tecnicamente, a palavra fjäll significa apenas montanhas, mas o termo é frequentemente usado para descrever tundras sem árvores. Milênios atrás, essa região foi moldada de forma implacável pela Era do Gelo, quando enormes geleiras avançaram sobre a Terra. Quando o gelo recuou, deixou picos arredondados e pequenos lagos. Hoje, a vegetação é dominada por líquens, arbustos e gramíneas. Várias trilhas de caminhadas atravessam essa paisagem exposta, onde cabanas acolhedoras oferecem abrigo contra os ventos cortantes. Além das trilhas moderadamente desafiadoras, o clima local é tudo menos estável. O que começou como um dia ensolarado com nuvens pitorescas, rapidamente se transformou numa lição sobre os caprichos do clima escandinavo. Eu me encontrei numa situação complicada, pois o tempo começou a mudar e havia nuvens muito escuras ao longe, mas o pior de tudo eram os relâmpagos, eu já tinha visto vários. E como eu estava no campo aberto, sem cobertura de árvore, era o ponto mais alto da área. E por isso eu comecei a descer o mais rápido que pude. Para o meu alívio, o pior da tempestade seguiu para outro lugar, mas não escapei de uma forte chuva. O clima mudou pouco pelo resto do dia, mas, longe do perigo dos raios, a chuva teve um efeito quase meditativo. Enquanto a parte sul do parque recebe poucos visitantes, o norte é bem mais movimentado. O motivo principal é Nilpehär, a cachoeira mais alta da Suécia. Caindo em várias cascatas, esse espetáculo estrondoso alcança uma altura total de 93 metros. Antes de despencar no abismo, a água corre por um planalto de arenito, caracterizado por arbustos e árvores salgueiras. À primeira vista, esse abeto norueguês parece bem comum, mas as aparências enganam. Neste caso, o que realmente impressiona é a idade venerável da árvore. Ela cresce aqui desde que as geleiras da última era do gelo recuaram. Estamos falando de um período de 9.500 anos. Agora, nem todas as partes da árvore têm essa idade. O tronco, por exemplo, tem apenas alguns séculos, mas o sistema radicular permaneceu intacto durante todo esse tempo. E isso só é possível graças à chamada clonagem vegetativa. Na horticultura, clones são descendentes de uma planta que se multiplicam sem reprodução sexual. Assim, compartilham o mesmo DNA e são geneticamente idênticos.
No caso dessa árvore, o sistema de raízes permanece intacto, o que significa que ainda estamos diante da planta original. Seguimos rumo ao norte por estradas de cascalho menores que atravessavam uma paisagem cada vez mais ondulada. Comparado ao sul e ao leste da Suécia, o oeste é pouco povoado. Apesar de o interior raramente ser intocado, ainda transmite uma sensação de natureza primordial. Rios, pântanos e lagos criam uma atmosfera de calma e uma paisagem dominada por árvores. Quanto mais dirigíamos, mais a paisagem começava a mudar. Notavelmente, as árvores ficavam cada vez menores. A razão para essa transição era a nossa subida pela estrada mais alta da Suécia. Do topo, até vimos picos cobertos de neve. É claro que essa parte do país é perfeita para caminhadas, seja em passeios curtos ou expedições longas. Uma área particularmente cênica é a Reserva Natural de Vuludalen. Entre seus prados floridos, riachos cristalinos e florestas silenciosas, essa região é um refúgio de tranquilidade. A joia da coroa das paisagens naturais de Vuludalen é Planksherd. Diferente de muitos corpos d'água suecos, esse lago encanta com seu tom turquesa e iridescente. A razão para essa explosão de cor são sedimentos de calcário refletindo na água límpida. Enquanto o lago emana uma atmosfera de serenidade, a vizinha Tenforsen faz o oposto. Essa queda d'água estrondosa é a mais poderosa do país. Na década de 40, havia planos de domar o rio com a construção de uma usina hidrelétrica. Felizmente, uma forte reação pública levou ao abandono desses planos, o que significa que os 60 metros de largura da cachoeira continuam seu espetáculo tumultuado. Naturalmente, essa não é a única cachoeira da região. Em toda a área, a água atua como escultura da rocha. Um dos exemplos mais espetaculares é Hellingsøyfallet. Aqui, uma cachoeira de 43 metros de altura despenca em um cânion de 800 metros de comprimento. Embora o rio tenha moldado partes do desfiladeiro, sua origem remonta à última era do gelo, quando o derretimento das geleiras erodiu uma fenda na rocha. Além de todos esses locais cheios de vitalidade aquática, também encontramos lugares de profundo silêncio. Seguindo constantemente rumo ao norte, permanecemos nas estradas mais ocidentais possíveis. Na maior parte do tempo, o cenário era formado por árvores, mas de vez em quando a paisagem mudava drasticamente. Subindo a 876 metros acima do nível do mar, Vildmarksvägen é uma das rotas panorâmicas mais populares da Suécia. Sua seção mais alta atravessa um planalto alpino de beleza simples.
Muito do país parece desprovido de presença humana. No entanto, os Sami, um povo indígena do norte da Escandinávia, percorrem essas montanhas há milênios. Originalmente, esse povo vivia de forma seminômade, praticando pesca costeira, caça de peles e criação de renas. Mas como em outras partes do mundo, o cristianismo foi usado como instrumento de assimilação forçada. Diversas cidades e igrejas foram construídas em locais onde os Sami se reuniam regularmente. Isso permitia ao Estado sueco combinar convenientemente sermões, comércio e tributação. Sem dúvida, o elemento mais fascinante desses assentamentos são as habitações tradicionais. Essas cabanas de madeira são construídas com várias curvas e depois cobertas com tecido, musgo de turva ou madeira. O interior sempre conta com uma lareira, e o chão é frequentemente coberto com peles de rena. Durante a maior parte do ano, essas vilas ficam vazias e sem vida, mas durante o Midsommar, os Sami de toda a região se reúnem ali para celebrar. Até hoje, as renas desempenham um papel importante na cultura Sami, ainda que poucos continuem a praticar a criação. As renas são a única espécie de cervídeo que já foi domesticada. Cada uma delas tem um dono, mas ao contrário dos animais de fazenda, podem circular livremente. Durante o inverno, elas permanecem em áreas mais baixas para escapar do frio e sobem para as montanhas no início do verão. Os machos são facilmente reconhecíveis por seus grandes chifres. As fêmeas também possuem chifres, embora geralmente menores. Pouco antes de sairmos de Vildmarksvegan, ela nos proporcionou mais uma surpresa. A queda d'água em degraus, Trappstegsforsen, não impressiona pela altura ou largura, mas sim pela harmonia. Rumo ao norte, seguimos por uma série de estradas menos conhecidas em direção à fronteira com a Noruega. Sem surpresa, logo começou a chover. Por outro lado, a paisagem também mudou, tornando-se gradualmente mais montanhosa. Escalar algum dos picos menores foi uma introdução perfeita às maravilhas que nos aguardavam. Dito isso, nem toda trilha foi prazerosa. Não faço ideia do que está acontecendo, mas nunca fui perseguido por tantas moscas na minha vida. São centenas delas. Completamente nojento. Deus. Assim que conseguimos escapar das moscas, a estrada seguiu rumo a leste, o que significava menos montanhas e mais lagos. Eventualmente, voltamos para Inlandsvägen, a principal estrada que corta o interior da Suécia. Não demorou muito até cruzarmos o Círculo Polar Ártico. Depois do Canadá, dos Estados Unidos, da Noruega e da Islândia, essa foi a quinta vez que cruzamos essa linha mágica. Algumas horas depois, montamos acampamento à beira de um lindo lago. Nosso cantinho protegido tinha uma praia particular e uma vista deslumbrante da paisagem ao redor. Sem ninguém por perto, simplesmente escutamos os sons da natureza.
única distração desse devaneio à beira do lago foi uma família de mergulhões. No dia seguinte, era a hora de levantar peso. Como de costume, eu exagerei. Minha mochila estava absurdamente pesada. Só fui descobrir mais tarde que estava carregando mais de 33 quilos. Acabamos de começar nosso primeiro dia de caminhada longa aqui na Suécia. E o tempo está absolutamente perfeito, sol. E dizem que vai continuar assim por mais 2 ou 3 dias, então, dedos cruzados. E a primeira parte da trilha é só uma estrada de acesso, na verdade. São 10 quilômetros arrastando os pés por uma estrada sem muita coisa para ver. O único motivo para estarmos atentos agora são esses enxames de mosquitos que já estão praticamente insuportáveis. Apesar, ou talvez por causa dos mosquitos, avançamos bem. Em apenas 2 horas e meia, a margem do Laitauri apareceu à frente. Do nosso ponto de vista, tivemos o primeiro vislumbre das montanhas do Parque Nacional de Sarek. Algum tempo depois, o ronco de um motor ecoou pelo lago. No verão, uma balsa permite que os trilheiros encurtem o caminho em 6 quilômetros. Para falar a verdade, o custo da travessia é surpreendentemente alto, mas a vista da água era excepcional. Depois de cerca de 30 minutos, nos aproximamos do outro lado do lago. Dali, continuamos a caminhada, primeiro pela floresta, depois subindo uma lareira íngreme. Vários suspiros depois, uma placa apontava para o nosso destino. No entanto, em vez de levar nossas mochilas enormes até o cume, decidimos montar um acampamento base. Como tínhamos escolhido um ponto acima da linha das árvores, já fomos recompensados com uma vista fenomenal. Mas o melhor ainda estava por vir. Do topo do Skjerfe, a vista do Rapadalen era simplesmente de tirar o fôlego. De um lado, os picos cobertos de neve criavam um cenário estonteante. Do outro, o rio rico em sedimentos formava um delta hipnotizante. Flanqueado por paredes de montanhas íngremes, o curso d'água de múltiplos braços serpenteava como se guiado pelas pinceladas de um artista na tela da Mãe Terra. Olhando na direção oposta, a imensidão sem trilhas do Parque Nacional de Sarek surgia como uma barreira intimidadora. Trilheiros experientes e bem equipados podem se aventurar por suas profundezas silenciosas, mas a chuva pesada, famosa na região, e as travessias de rios perigosas representam um desafio sério.
Para digerir toda essa overdose visual, passamos a tarde tirando uma soneca de nível mundial. Na manhã seguinte, lançamos um último olhar sobre a paisagem alucinante antes de voltar à trilha. 15 minutos depois de retornarmos ao carro, um temporal desabou, mas convenhamos, não havia forma melhor de lavar o suor de vários dias do que tomando um banho pelado na chuva. Felizmente, o sol não se escondeu por muito tempo. Numa tentativa consciente de diminuir o ritmo, abraçamos a atmosfera serena do Parque Nacional de Mudos. Além de suas florestas primárias, o parque abriga várias cachoeiras. Embora não tenhamos visto nenhum grande mamífero, acabamos encontrando uma víbora. Essa cobra bem camuflada é, na verdade, bastante venenosa, pelo menos para os padrões europeus. Na prática, isso quer dizer que a mordida é dolorosa, mas raramente fatal. Logo voltamos à estrada, indo cada vez mais fundo na vastidão da Lapônia. Essa parte noroeste da Suécia foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco, por razões tanto naturais quanto culturais. Claro que há várias maneiras de explorar a região. Uma delas foi de helicóptero. Tecnicamente, não tínhamos reservado um voo panorâmico, mas com essas vistas, acabou vindo a calhar. Cerca de 30 minutos depois da decolagem, começamos a descer em direção ao heliponto. Assim que desembarcamos, o helicóptero já recebeu novos passageiros, e num piscar de olhos desapareceu. Sem dúvida, foi uma das formas mais legais de chegar ao início de uma trilha, porque pegar um helicóptero não é algo que se faz todo dia, mas agora estamos aqui, no meio de uma trilha de longa distância que normalmente leva entre 8 a 10 dias e tem 160 quilômetros de extensão. Nós vamos caminhar apenas cerca de 54 desses quilômetros ao longo de 4 dias. Então, clima lindo, sol brilhando, temos cerca de 10 quilômetros pela frente até chegar à nossa cabana para a primeira noite. Nosso ponto de partida foi Staloloka, um assentamento Sami de verão no Parque Nacional de Pachalanta. Além de seu ambiente pitoresco, a vila também possui uma igreja de turva pouco convencional. Mas não ficamos muito tempo por lá e logo seguimos pela trilha. A recompensa foi quase imediata. Com quase 2.000 quilômetros, Pachalanta é o maior parque nacional da Suécia. Sua paisagem é caracterizada por colinas suaves, grandes lagos e tundra aberta. A maior parte do parque está acima da linha das árvores, o que proporciona vistas desobstruídas da paisagem.
Apesar de remoto, o caminho era fácil de seguir e raramente exigente. Com os olhos e ouvidos atentos, avistamos vários filhotes de perdiz branca escondidos na vegetação. Após algumas horas de caminhada tranquila, o povoado de Aroslokta surgiu à frente. Ali tivemos a sorte de ficar com uma cabana de 6 camas só para nós. Nossa primeira noite na trilha foi muito menos tranquila do que esperávamos. Apesar de a cabana ser bem aconchegante, havia cerca de 100 mosquitos lá dentro. E mesmo depois de matarmos uns 50 ou 60, eles continuavam a nos picar e a voar em volta de nossa cabeça, o que tornava muito difícil dormir. Então, agora é uma nova manhã. Temos 13 quilômetros pela frente e estamos apenas curiosos para ver o que o dia vai nos trazer. Saindo da cabana, o caminho começou a subir imediatamente, o que logo nos proporcionou uma vista grandiosa. Como antes, a trilha estava claramente visível, mesmo que a paisagem fosse muitas vezes distrativa. No entanto, assim que chegamos ao maior rio do dia, o tempo começou a mudar. A leste, nuvens escuras e um vento cada vez mais forte anunciavam a chegada de uma tempestade. Na região da Lapônia, a previsão do tempo é, na melhor das hipóteses, uma orientação vaga, porque quando começamos essa trilha, a previsão era de 4 dias de sol, talvez com algumas nuvens, mas agora, já no segundo dia, nos vemos no meio de uma tempestade, tem relâmpagos, já enfrentamos um pouco de granizo e estamos completamente encharcados pela chuva. Isso só mostra que não se pode subestimar essa natureza selvagem. O ataque inicial da chuva foi bastante intenso, mas depois de menos de 15 minutos, a tempestade passou. Apesar do céu nublado, a paisagem não perdeu seu charme. Montanhas, tundras e riachos continuavam tão bonitos quanto antes. Depois de cruzarmos uma última ponte, chegamos à nossa cabana para a noite. Quando vimos que as janelas tinham redes contra mosquitos, ficamos radiantes. O terceiro dia na trilha começou com sol, uma subida íngreme e vistas de longo alcance. Logo chegamos ao topo de um planalto. Do nosso ponto elevado, podíamos distinguir facilmente as montanhas cobertas de neve na fronteira com a Noruega. Em comparação, diversos assentamentos Sami estavam muito mais próximos. Para aproveitar esses momentos preciosos de tranquilidade natural, fizemos uma longa pausa para o lanche. Seguimos em frente, e a trilha descia em direção às margens de um rio. Ali, uma placa nos ofereceu o cenário perfeito para uma foto. Tendo descoberto recentemente as alegrias da fotografia instantânea, não resistimos e tiramos uma Polaroid. Ao longo de 3 pontes, cruzamos para a margem esquerda. A paisagem a seguir foi uma das mais bonitas de toda a trilha.
Eventualmente, chegamos à nossa última cabana, onde descobrimos que a temperatura externa havia subido para mais de 27 graus Celsius. Depois de escolher nossos beliches e cuidar das formalidades, corremos direto para o rio. Hoje é o nosso último dia na trilha, e isso é um pouco triste, para ser sincero, porque nos últimos dias estivemos completamente afastados da civilização, sem sinal de celular, ou seja, sem aquela dose de dopamina, sem notificações, só a gente e a natureza. A única preocupação era caminhar, comer e dormir, e inevitavelmente isso nos levou a desacelerar, tanto fisicamente quanto mentalmente. Acho que há muito tempo não nos sentimos tão em paz como aqui. Aproveitando ao máximo o tempo restante na trilha, seguimos lentamente para um planalto. A quase 1000 metros de altitude, a quantidade de neve aumentava consideravelmente. Mas, com o sol brilhando e os lagos cintilando, não poderíamos ter desejado um final melhor para a nossa caminhada. Para voltar à civilização, contamos mais uma vez com um helicóptero. O curto voo sobre o maior reservatório da Suécia durou menos de 10 minutos, mas nos permitiu admirar mais uma vez a magnífica paisagem. Como é de se esperar, depois de tanta caminhada, a fome bate forte. Não pensamos duas vezes antes de nos entregarmos à típica comida sueca. Cedendo à minha vontade por doces, escolhi waffles com geleia de amora das nuvens. Essas frutas são frequentemente chamadas de ouro do Ártico ou ouro do Norte, pois são extremamente ricas em vitamina C. Reunidos novamente com nosso carro, dirigimos rumo ao canto mais noroeste do país. Nosso destino era o Parque Nacional de Abisko. É daqui que os caminhantes partem para a trilha de longa distância mais famosa da Suécia. A Kungsleden, com seus 450 quilômetros de extensão, atravessa diversos tipos de paisagem ártica e normalmente leva um mês inteiro para ser percorrida. Deixando essa aventura para outro momento, concentramos nossa exploração nos arredores. Entre outras coisas, isso incluiu admirar cachoeiras agitadas pelo vento e lagos de montanhas cintilantes. A vista mais impressionante foi o Canyon de Abisko. Ali, o rio esculpiu um desfiladeiro considerável na rocha macia. Depois de acompanhar atentamente a previsão do tempo por vários dias, finalmente chegou a hora de mais uma escalada. Bom dia, são pouco mais de 4:30 da manhã. Sei que é difícil acreditar, porque ainda tem bastante luz, mas é assim aqui no norte, mesmo no início de agosto. Eu estou caminhando do ponto mais alto da Suécia. Tenho cerca de 8 quilômetros e 1.800 metros de subida pela frente, depois de uma marcha de 20 quilômetros de ontem. Dormi em uma barraca, agora decidi começar bem cedo. Achei que poderia aproveitar o bom tempo e também evitar encontrar muitos outros caminhantes, porque aqui costuma estar bem movimentado, mas parece que muita gente teve a mesma ideia. Então, acho que não vou estar sozinho nessa trilha. No começo, o caminho era tranquilo, mas não demorou para começar a subida pesada.
Quanto mais eu subia, mais as nuvens se fechavam, criando uma paisagem em preto e branco. Eu tô na reta final até o cume. Faltam no máximo uns 200 metros de desnível. E acabou de começar a nevar. Esses floquinhos dançando ao meu redor são o antídoto perfeito para esse trecho da trilha, feito quase todo de pedras soltas. É traiçoeiro, mas agora, só mais alguns metros e estarei no topo. Logo à frente surgiu o pico sul de Kebnekaise, coberto de geleiras. Carreguei esses crampons até aqui, então achei melhor usá-los. Apesar do frio, os últimos metros até o cume foram fáceis. Olá, Suécia! Como vai? Este é o ponto mais alto do país, pouco abaixo dos 2.100 metros. Eu estou em cima de uma geleira. Ao meu redor, só geleiras e montanhas lindíssimas. Está bem frio aqui em cima, não vou mentir. Com vento, deve estar entre -5 e -8 graus. Então, eu não vou ficar aqui por horas, mas eu vou esperar um pouco até que algumas nuvens se afastem para eu realmente aproveitar o panorama. Mas, uau! Que escalada foi essa? Inicialmente, a única coisa visível era um vale cheio de geleiras bem abaixo. Mas, com o passar do tempo e o vento ficando mais forte, as nuvens começaram a revelar um tesouro escondido. Por alguns breves momentos, até o pico norte, que pode ou não ser 1 metro mais alto, escapou do braço cinzento das nuvens. Hipnotizado pelas nuvens que passavam rapidamente, fiquei ali por quase 1 hora, admirando a paisagem inóspita de gelo e pedra. Depois de descer do cume, caminhei todo o caminho de volta até o carro. Ao fim dessa marcha de 40 quilômetros, eu andava feito um pinguim. Tô morrendo. Dizendo adeus ao noroeste selvagem, dirigimos em direção à fronteira com a Finlândia. Na verdade, até cruzamos essa fronteira. Nosso objetivo era visitar o ponto mais ao norte da Suécia. A forma mais prática de chegar a esse marco é pegando um barco na cidade finlandesa de Kilpisjärvi. Após a travessia de 40 minutos de barco, começamos uma trilha de 3 quilômetros. Em pouco tempo, chegamos a Treriksröset, ou o Marco das Três Fronteiras, que marca o encontro entre Suécia, Finlândia e Noruega. Visualmente, o marco é simples, mas para nós simboliza a conquista de termos atravessado toda a Suécia. Ao refletirmos sobre a nossa viagem até aqui, percebemos que nos separavam apenas 560 quilômetros do Capo Norte. Pensando, por que não, nos comprometemos com as 9 horas de estrada. Quando o sol estava prestes a se esconder atrás das nuvens, chegamos ao ponto mais ao norte acessível por estrada em todo o planeta. Vale a pena dirigir tudo isso só para ficar ao lado do monumento de um globo?
Para nós, a resposta é um sonoro sim. É verdade que o Nordkapp está lotado de turistas e dificilmente oferece paz e silêncio. Mas também é um símbolo, o símbolo de ter viajado até o fim do mundo. Menos de 30 horas depois de embarcar nesse pequeno desvio, estávamos de volta à Suécia. Dirigindo rumo ao sul pela primeira vez, logo chegamos a Kukkolaforsen. Essas corredeiras não são apenas lindas de ver, mas também estão repletas de peixes. Há séculos, os moradores locais enfrentam essas águas rápidas. Para facilitar, várias passarelas de madeira dão acesso às partes mais profundas do rio. Dali, os pescadores mergulham suas redes de cabo longo na correnteza, esperando pegar algum dos cobiçados peixes brancos. Prosseguindo com a nossa road trip, encontramos o Mar Báltico, cuja costa seguiríamos por centenas de quilômetros. Ao longo do caminho, passamos por várias praias encantadoras. De modo geral, a maior parte do litoral sueco é plana, porém há uma exceção importante. A área conhecida como Höga-Kusten se destaca pela sua elevação pós-glacial. Esse termo descreve o solo que sofreu uma elevação rápida após o recuo das geleiras. No ponto mais alto, a costa subiu um total de 285 metros. Além das belas vistas marítimas, a região também é famosa por suas fendas, sendo a maior delas com 40 metros de profundidade e 200 metros de comprimento. De tempos em tempos, desviamos da estrada costeira para seguir por trilhas remotas de cascalho. Uma pedra pontiaguda gostou tanto da gente que resolveu vir junto. Um leve chiado indicou que estávamos perdendo ar no pneu. Mas como estávamos bem preparados para esse tipo de contratempo, começamos imediatamente o conserto. No fim do verão, pessoas de todas as idades se aventuram nas florestas para participar de um dos passatempos nacionais favoritos, colher frutos silvestres e, claro, cogumelos. Agora que estávamos voltando para o sul, os frutos finalmente estavam maduros. E para mostrar nossa apreciação pela cultura local, tentamos colher o máximo que conseguimos. Em apenas 1 hora, colhemos pelo menos 1 quilo de mirtilos. Os arbustos estavam carregados de frutas. Além de nos deliciarmos com esses presentes da floresta, também apreciávamos o silêncio intenso que reinava no meio das árvores.
Após dirigir mais de 500 quilômetros rumo ao sul, nos aproximamos do maior centro urbano da Escandinávia. Com mais de 2 milhões de habitantes, a região metropolitana de Estocolmo é de longe a mais populosa do país. A cidade em si se estende por 14 ilhas, conectadas por 53 pontes. Focamos nossa visita matinal na parte antiga da cidade, com seus edifícios históricos e ruelas encantadoras. Alguns dos lugares que visitamos incluíram o Museu do Prêmio Nobel, o Parlamento Sueco, bem como a Riddarholmskirken, uma igreja que remonta ao século XIII. Mas na maior parte do tempo, simplesmente andamos sem rumo. Ao ver todos esses alimentos como decoração em um prédio, ficamos um pouco famintos. Para aliviar a fome, fomos a um café e experimentamos algumas guloseimas suecas caríssimas, que ironicamente não caíram muito bem no nosso estômago. Mais tarde, também nos rendemos à sofisticada culinária do palácio gourmet mais famoso da Suécia. Como nossa road trip se aproximava rapidamente do fim, era a hora de uma última aventura. Nenhuma viagem pela Suécia estaria completa sem uma expedição aquática. Por isso, como grande destaque final, partimos para uma viagem de canoa com pernoite. A primeira parte do percurso seria feita por um rio, a segunda por um lago, e era ali que tentaríamos encontrar um acampamento escondido numa pequena ilha. Guiados pela luz do sol da tarde, remávamos tranquilamente rio abaixo. O único desafio era desviar das árvores caídas. No geral, o trecho do rio era bastante calmo. Não ouvimos pessoas nem carros. Após cerca de 6 quilômetros, chegamos à foz do rio. O Ivorran é um lago de tamanho médio com várias ilhas desabitadas. Isso torna perfeito tanto para passeios curtos quanto para expedições de vários dias. Aterrissando em uma das ilhas menores, montamos acampamento em sua extremidade norte. Enquanto amarrávamos a barraca, o sol poente se refletia em dourado na superfície do lago. Naturalmente, não podíamos perder a chance de dar um último mergulho. Na manhã seguinte, depois de uma noite profundamente revigorante, colocamos a canoa de volta na água e seguimos rumo ao final da nossa jornada. Após 6 semanas e mais de 8.000 quilômetros percorridos, era a hora de dizer adeus. Durante nossa viagem pela Suécia, percebemos que silêncio não é ausência de som. No mundo de ruído constante, raramente ansiamos por silêncio absoluto, mas sim pela ausência de barulho. E assim, a simples alegria de caminhar, combinada ao sussurro suave do vento, foi sem dúvida um bálsamo para nossas mentes sobrecarregadas.